Eu estou aproveitando o meu canal aqui para trazer todas as informações para vocês necessárias de tudo aquilo que está acontecendo na atualidade. O canal fala de Uber, fala dos aplicativos e eu estou trazendo também as atualidades do que acontece hoje no nosso mundo, no mundo aí de motorista de aplicativo e também de passageiro. Então, se você não conhece o nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você verifique aí a sua inscrição. Se você já é inscrito, veja se o sininho está ativado. E se você gostar do nosso vídeo também, deixa um like, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque estamos trazendo muitas informações boas para vocês aqui. A nossa intenção é trazer para vocês todas as informações de maneira bem simples e bem objetiva, e também com bastante confiança, que é o que importa para todos nós. Antes de você fazer qualquer comentário também no vídeo, eu peço que você verifique a data do vídeo, porque muitas coisas que eu falei antes de ontem, o que eu falei ontem e que eu estou falando hoje, elas vão se modificando. As notícias são novas a cada momento, então o que eu falei antes de ontem já posso mudar aqui. Então, antes de qualquer comentário, verifique a data do vídeo para que você tenha certeza de que nós estamos falando a mesma coisa. Talvez esse vídeo seja o que mais vai convencer você de que você só deve trabalhar na Uber se você realmente não fizer parte do grupo de risco, ou se você vai colocar algumas pessoas à sua volta em risco. Estudos prevêem um grande número de mortos se nada for feito. Coisas como a mitigação e a contenção, e eu digo que nós já estamos na era da contenção, que é exatamente o isolamento social, é você se manter em casa. Se nada disso for feito, haverá sim um grande número de mortos. Muitos estão minimizando. O próprio ministro da Saúde ontem, ele veio a público e minimizou um pouco a situação da doença. O problema é que todos doentes, ao mesmo tempo, poderá sim agravar toda a situação e o tal do colapso. E não só o colapso financeiro que a gente já está vivendo, mas o colapso na área da saúde, no sistema da saúde. Eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações e eu peço que você fique até o final do vídeo para que vocês possam entender o conteúdo que eu estou trazendo. E algumas coisas que eu vou mostrar aqui, eu fiz algumas pesquisas de alguns canais do YouTube e também da própria internet. Então eu vou trazer para você. Fiz algumas adaptações também e vou mostrar para vocês. Eu sigo o canal aí do Átila Marino. Ele é um biólogo, pesquisador e doutor em virologia. Ele fez uma ilustração aí como que é a progressão da doença, do Covid-19. Observe esse quadro que eu estou mostrando para vocês aí, que eu adaptei então do Átila Marino, a evolução da doença Covid-19. É importante eu falar com vocês aqui sobre isso, para que vocês possam entender o porquê que eu estou trazendo isso aqui no nosso canal falando de Uber. Você vai entender, mas eu peço que você fique até o final. Então vamos lá. Esse quadro mostra para vocês a evolução da doença do Covid-19. Olha só que essas datas, do dia 1º até o dia 19, mostra que o contágio acontecendo no primeiro dia, você não apresenta sintoma nenhum. E você só vai ter algum sintoma a partir ali do 4º dia, que é febre, dor de cabeça e tosse seca. E é justamente nesse período aí, no 5º, 6º dia, aonde acontece o pico de transmissão. E você vai ter complicações lá no 12º dia, aonde você vai sim precisar de um hospital e até de uma internação. E no 19º dia, ou até antes, eu estou mostrando para vocês aí esse quadro. Esse quadro é lógico que não é exatamente esses dias. Pode mudar para mais ou para menos. Isso é uma média. E a morte podendo acontecer, então, se nada for feito, lá no 19º dia. Podendo, como eu falei, acontecer antes ou até depois. E sendo conservador, como o Átila foi aí, 1% dos casos daqueles que foram contagiados pode levar à morte. Lembrando que hoje no Brasil nós temos mais de 1.600 casos e já tem 25 mortes. Então esse é o resultado de hoje que eu estou falando para vocês aqui. Hoje é dia 23 de março, agora 4 horas da tarde.
Então essa é a evolução da doença. E por que eu estou falando para vocês sobre isso aqui no canal Falando de Uber? Vamos para esse outro quadro aqui. Esse outro quadro mostra quem são os potenciais transmissores da doença. É justamente aqueles que não sabem da enfermidade. Eles adquiriram o vírus, mas não sabem que estão enfermos, porque não apresenta nada. Ele não fica sabendo. E então, do primeiro até o quarto dia é o maior período de transmissão desse vírus. É justamente quando ele está ativo e ele está trabalhando, teoricamente. Então é por isso a importância da contenção, que é o fato de você ficar em casa isolado mesmo. Então, veja bem o que acontece de 1 a 4, do primeiro ao quarto dia, você sendo motorista de aplicativo. Esse canal, como eu falei, ele está trazendo para vocês notícias associadas ao que está acontecendo na realidade com o nosso trabalho de aplicativo. Então, vamos lá. O motorista, através dessa tela aí, como um potencial transmissor. Ele sai de casa, está ali no azulzinho, ele vai, pega um passageiro, continua azulzinho, o passageiro está bem também. E ao segundo, terceiro, observe que está tudo bem, não está acontecendo nada com ele. Mas em algum momento vai entrar ali um passageiro que pode também estar com o vírus, inclusive naquele período de 1 a 4, que o passageiro também pode não saber, e ali ele acaba sendo infectado. Ele pode também ter contato ali com o frentista de posto de combustível. Ele pode ter contato com outras pessoas, que não só passageiros, que vão trazer, então, fazer com que ele acabe sendo um transmissor da doença mesmo sem saber. E aí ele volta para casa, como vocês estão vendo aí, ele volta ainda não transmitindo, mas com possibilidade de transmissão. E só após o terceiro ou quarto dia é que ele vai saber que ele foi infectado e ele poderá então causar então essa infecção também nos demais da sua família. Então esse quadro mostra bem, esse quadro fui eu que criei, você não vai encontrar isso em lugar nenhum porque foi eu que criei aqui. Então essa é uma demonstração do que pode acontecer você trabalhando como motorista de aplicativo. Por isso que tem que ficar muito esperto e tem sim que ficar em casa. Essa é a ideia, que você fique em casa mesmo sabendo que você está bem. E olha só esse estudo que foi divulgado na revista Science. Essa revista aí, ela é conhecida como uma das maiores revistas sobre investigação científica, focando assuntos desde genética até astrofísica. Então essa revista aí, a Science, ela realmente é importante. E ela indicou que o grupo chamado de assintomático, que são esses 4 dias que você está trabalhando ali na Uber, por exemplo, que foi o responsável por 2/3 das infecções registradas em Wuhan, na China, que foi o epicentro. Isso significa que a maior parte dos infectados está livremente em contato com outras pessoas, já que não é alvo de isolamento justamente por não demonstrar estar doente. Então, esse estudo reforça então a necessidade de isolar mesmo quem não tem sintomas. Apesar dos pacientes que desenvolvem a doença serem 2 vezes mais contagiosos, os assintomáticos são 6 vezes mais numerosos, tornando-se os grandes transmissores da pandemia. Então, observe que, por mais que você note que as pessoas ainda estão incentivando ao trabalho, que apesar de ter um decreto dizendo que esse trabalho de Uber e táxi, ele também é essencial, o que eu considero como um erro ter falado isso, porque está expondo você e as demais pessoas da sociedade. Eu vejo que o caminho agora é o caminho da contenção, é de ficar em casa. E não adianta ficar utilizando roupas aí de proteção biológica, fazendo com que você deve trabalhar a qualquer custo. Não adianta, não resolve, porque tudo isso vai fazer com que você se exponha e exponha os seus familiares. E você tem que acreditar naquilo que eu estou falando, porque eu estou embasando em coisas reais. E
Os estádios aqui em São Paulo, o governador está preparando os estádios, o Parque do AMB, outros locais aqui, para que sejam utilizados como hospitais de campanha. Você acha mesmo que é à toa que ele está fazendo isso? Você acha mesmo que tudo aquele campo que ele está utilizando para ser feito hospitais de campanha realmente não é necessário? Uma coisa eu digo para você, muitos leitos vão ser preenchidos e eu não quero aqui que seja preenchido por você. É por isso que eu estou trazendo essas informações até de maneira pesada, mas é o que é a realidade. Esses leitos não podem ser preenchidos por você. Se é 1%, se é 2%, vamos dizer que seja 2% dos casos que vão precisar de um leito. Então, se nós temos hoje 1.500, em torno de pelo menos 200 ou 300 leitos que já precisam ser preenchidos. Gente, é muita coisa. E eu falo, essa doença, como muitos dizem, é uma doença de rico, é uma doença de quem pode viajar, de quem esteve lá fora. Os ricos já estão guardados, já estão preparados dentro de casa. E quando essa doença chegar na classe menos favorecida, então os números vão aumentar grandemente. Então, não fiquem olhando para o dinâmico que está acontecendo nos bairros, não fiquem verificando ali. Inclusive a própria Uber, como eu falei que ela está em silêncio, ela não fez nada até agora, mas ela está se preparando, por quê? Para colocar você para trabalhar mais ainda. Está aí chegando aí, eu estou mostrando para vocês o Corner Shop. O que é isso daí? A Uber colocando você para fazer supermercado, para fazer farmácia, para levar, para transportar coisas, transportar alimentos. É uma condição em que é favorável, se você for olhar por um meio, por um lado. Mas se você colocar pelo outro foco, não é viável. E eu estou dizendo para vocês com todo cuidado de quem sabe que vocês estão precisando trabalhar. A regra agora é se preocupar com a sua alimentação e com o isolamento. Essa é a regra. As contas, eu sei que tem estados aí que realmente já adiaram IPVA, já adiaram recurso de multa, estão fazendo algumas coisas para adiar, porque a prioridade hoje é ficar dentro de casa se alimentando. Isso é o que importa para todos nós hoje. Não, nada mais importa, não são as contas. Então, minimalistas nós temos que ser e se preocupar com a nossa alimentação daqui para frente. Fazer entregas não é também uma coisa que eu vou indicar para você, apesar de que a Uber está se preparando aí através desse Corner Shop para você fazer aí supermercado, loja, farmácia, etc. Então, não é à toa que estão sendo preparados esses hospitais de campanhas. E eu quero que você não seja um ocupante desses leitos. Por isso que eu estou trazendo essas informações para vocês aqui. O próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, ele já veio a público minimizando também algumas coisas. Ele está dizendo lá que, através da sua coletiva de imprensa que teve ontem, que metade da população não vai ser contaminada. Lembro vocês que é um discurso atenuante do ministro Mandetta e a gente não sabe por que ele partiu então para esse lado de ser mais tênue nos seus diálogos. Ele está dizendo que boa parte não vai precisar ser internada e outras não vão nem notar que tiveram a doença. 15% vão precisar de internação hospitalar e é aí que eu estou dizendo para vocês que o problema maior é o acúmulo no sistema de saúde. E eu já falei para vocês, de 15% a 20% de 1.500 é em torno de 300 leitos. É muita coisa, por isso que estão reservando hospitais de campanha em campos de futebol. Não é brincadeira. Se cuide, pense na sua alimentação, pense na sua família e as demais coisas depois vão ser resolvidas. Esse é o nosso vídeo de hoje. Amanhã tem mais.
Espero que amanhã, talvez eu faça um vídeo mais leve, eu quero ver se eu saio aqui. Os próprios agentes de saúde estão dizendo que é importante a gente fazer um exercício físico de forma isolada. Então talvez amanhã eu traga um vídeo um pouco mais leve. Mas põe a mão na consciência. Não é hora de sair, aproveitar de situações de que muitos não estão trabalhando, então eu vou lá trabalhar e isso não é bom para você. Se preocupe, porque vem aí uma forte onda e ela não pode te pegar, e o caminho é da contenção, do distanciamento social, do isolamento mesmo. Um abraço, fique com Deus. Não esquece do like se você gostou, de se inscrever no canal também e deixar os seus comentários aqui, e a gente vem se falando no próximo vídeo.